muitos católicos, e também pessoas de outras religiões e seitas, não têm o devido conhecimento sobre o batismo, sobre quem é considerado o povo de Deus, sobre o dever dos fiéis católicos, sobre o significado real da Santa Missa, sobre a importância dos sacramentos, sobre quem pode e quem não pode receber a Sagrada Eucaristia, e sobre pessoas que vivem juntas, formam famílias, mas não são casadas na Igreja Católica. É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Porém, tudo o que for dito terá como base os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica. O batismo é o primeiro sacramento da fé, que tem sua fonte em Deus, e nos é oferecida por Jesus através do Espírito Santo na Igreja Católica. O batismo, para ser válido, deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Não são válidos os batismos feitos apenas em nome de Jesus. Não são válidos os batismos feitos através de outras religiões e seitas, após a criança ser devidamente batizada na Igreja Católica. Estou falando de pessoas que nasceram em famílias católicas, foram devidamente batizadas, e depois de adultos, batizaram-se em outras religiões e seitas. O que realmente vale perante as leis ensinadas pelo verdadeiro magistério da Igreja Católica é o primeiro batismo. O que acontece com crianças que nascem de uma família não católica e que recebem o batismo através dos pastores de outras religiões ou seitas? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de rupturas com a religião católica, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos do pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso, são honrados com o nome de cristãos, e reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. O ideal é que todos sejam batizados na Igreja Católica, mas aqueles que foram batizados em outras religiões ou seitas, o batismo também é válido, porém, é preciso que seja feito da forma correta. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras certas, para tornar um batismo válido. Qualquer outra fórmula usada torna o batismo inválido. Não apenas os sacerdotes, mas, em casos especiais, qualquer pessoa pode batizar uma criança ou adulto que, por algum motivo está à beira da morte, e ainda não foi batizada. Alguns médicos e profissionais da saúde, que são católicos conscientes dos ensinamentos da Igreja Católica, batizam recém-nascidos que correm risco de morte. Por que devemos ser batizados? Porque o batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho no Espírito Santo, pois, os que têm o Espírito de Deus, são conduzidos ao Filho, e o Filho nos apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Quem crer e for batizado será salvo, mas, quem não crer, será condenado. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. A pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do Espírito, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem Jesus Cristo por seu mestre. Aqueles que,
pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo, devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Ingressa-se no povo de Deus, pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que, em Cristo, os homens constituam uma só família, e um só povo de Deus. Muitos preferem afastar-se de Deus, e seguir seus próprios caminhos, abandonando assim aqueles que fazem parte do povo de Deus. É bom lembrar que, para cada escolha, uma consequência. Para fazer parte do povo de Deus, os fiéis católicos têm seus deveres. Fiéis católicos são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus, e assim, são chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a Igreja a cumprir no mundo. Os fiéis católicos, em virtude de sua consagração a Cristo, e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável, e os meios que permitem ao Espírito produzir neles, frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam ofertas espirituais agradáveis a Deus. Não é fácil ser um verdadeiro católico. Jesus disse: "Tome a sua cruz diariamente e siga-me", mas a recompensa dos justos oferecida por Deus, com certeza, valerá a pena. Muitos católicos participam das celebrações das Santas Missas, porém, muitos deles não têm o devido conhecimento sobre o real significado da Santa Missa. Se soubessem o que realmente acontece durante a celebração da Santa Missa, participariam dela com muito mais respeito. O Concílio de Trento ensina que devemos reconhecer que nenhum outro ato pode ser praticado pelos fiéis, que seja tão santo como a celebração deste imenso mistério. Este sacrifício de nossos altares supera imensamente todos os sacrifícios do Antigo Testamento, pois não são mais bois e cordeiros que são sacrificados, mas é o próprio Filho de Deus, que se oferece em sacrifício. Jesus Cristo é sempre o sacerdote principal na Santa Missa, onde ele se oferece continuamente, e sob as espécies de pão e de vinho, por intermédio dos sacerdotes, seus ministros, que representam a sua pessoa quando celebram os santos mistérios. Jesus está presente na Sagrada Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Esta é a consciência que nós devemos ter, quando participamos das Santas Missas, da presença real de Jesus durante as celebrações. A Santa Missa é uma reprodução do sacrifício da cruz, por isso, ela tem as mesmas finalidades, e produz os mesmos efeitos que o sacrifício do Calvário. Durante a Santa Missa, por mais que se tenha um sacerdote, ou uma assembleia indigna, Jesus está oferecendo a mesma adoração perfeita, que ofereceu no madeiro da cruz. Ainda que todos os seres humanos, e todos os anjos juntos cultuassem a Deus, não conseguiriam jamais superar o valor desta oferta do próprio Deus. Sendo assim, devemos participar das celebrações das Santas Missas, com o máximo de respeito possível, porque algo de muito importante está acontecendo diante dos nossos olhos. Porém, poucos conhecem o verdadeiro significado das Santas Missas, porque, se conhecessem, não profanariam as nossas igrejas e os altares sagrados, da forma como estão profanando. Os sacramentos são ritos de fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Os sacramentos simbolizam momentos de comunhão e confirmação da fé em Deus. São 7 sacramentos: batismo, confirmação,
penitência, Eucaristia, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Cada um dos sacramentos acontece durante um período da vida das pessoas, iniciando com o batismo, logo após o nascimento, e terminando com a unção dos enfermos, dada aos doentes no final da vida. Os sacramentos são importantes para a comunidade católica, porque são ocasiões de relembrar as graças feitas por Deus e confirmar a continuidade e fortalecimento da fé cristã. Jesus Cristo oferece por meio da Igreja Católica todos os sacramentos que são necessários para alcançarmos a misericórdia de Deus e participarmos das suas glórias no paraíso. Por que então buscar outros mestres e outras igrejas, se na igreja instituída por Jesus, nós temos todos os benefícios, todos os sacramentos que nos levam ao céu? Sobre esse assunto, muitos têm dúvidas sobre quais as pessoas que podem receber dignamente a Sagrada Eucaristia. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. A Eucaristia é, como disse Santo Tomás de Aquino, o sacramento dos sacramentos. A doutrina católica ensina que a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, com aparência de pão e vinho. A participação na Eucaristia é conhecida como Sagrada Comunhão. Ao mesmo tempo, a Igreja se baseia nas Escrituras para estabelecer os requisitos para receber a Sagrada Comunhão. São Paulo diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim, coma desse pão, e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Assim, a Igreja ensina que há 2 requisitos básicos que os católicos devem cumprir para receber dignamente a Sagrada Comunhão. Primeiro, estar em estado de graça. Estar em estado de graça significa estar livre do pecado mortal. Como diz o Catecismo no número 1415, se alguém tiver consciência de ter pecado mortalmente, não deve aproximar-se da Eucaristia, sem primeiro ter recebido a absolvição no sacramento da penitência. Um pecado mortal, diz o Catecismo, destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Para que um pecado seja mortal, a pessoa deve estar consciente de que o ato que pratica é pecado, e cometê-lo deliberadamente. Os pecados mortais incluem assassinato, adultério, fornicação, atos homossexuais, roubo, aborto, eutanásia, pornografia, não pagar o salário de quem trabalhou. A Igreja ensina que faltar intencionalmente à missa em um domingo, ou dia santo de obrigação quando se pode assistir, também é um pecado mortal. Portanto, um homem e uma mulher que casaram-se na Igreja Católica, e depois de algum tempo decidiram separar-se, enquanto eles estiverem sozinhos, poderão sim participar da Sagrada Comunhão, desde que estejam em estado de graça. Porém, se eles decidirem formar uma nova união matrimonial, e, obviamente, ter relações sexuais, eles estarão praticando o adultério, e desta forma, não poderão receber a Sagrada Eucaristia. O Código de Direito Canônico enfatiza no Cânone 916 esta exigência para receber a Sagrada Comunhão. Quem estiver consciente de pecado grave, não celebre missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer previamente a confissão sacramental, a não ser que exista uma razão grave, e não tenha oportunidade de se confessar. Neste caso, porém,
Lembre-se de que tem obrigação de fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. Os bispos dos Estados Unidos, no documento que adotaram em novembro de 2021, intitulado O Mistério da Eucaristia na Vida da Igreja, tratam desse ponto. Receber o corpo e sangue de Cristo em estado de pecado mortal representa uma contradição, afirma o documento. A pessoa que, por sua própria ação, rompeu a comunhão com Cristo e sua Igreja, mas recebe o Santíssimo Sacramento, age de forma incoerente, reivindicando e rejeitando a comunhão ao mesmo tempo. É, portanto, uma mentira. Expressa uma comunhão de fato rompida. Nesse sentido, o documento explica que o sacramento da penitência nos dá a oportunidade de recuperar o dom da graça santificante e de ser restaurado à plena comunhão com Deus e a Igreja. Tudo o que o sacramento requer de nós como penitentes é ter contrição por nossos pecados, decidir não voltar a pecar, confessar nossos pecados, receber a absolvição sacramental e fazer a penitência designada. Segundo, observar o jejum eucarístico. O direito canônico estabelece: quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se pelo espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão, de qualquer comida ou bebida, exceto água ou remédios. No entanto, os idosos, os doentes e seus cuidadores, estão isentos do jejum eucarístico. Da mesma forma, sacerdotes e diáconos não podem dispensar alguém do jejum eucarístico, a menos que o bispo tenha expressamente concedido tal faculdade. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Façam seus comentários.